Salve, salve galera, como é que vocês estão, beleza? Bom, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. É o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer, explicando algumas regras do Magic, né? Tô tornando isso de forma bem didática. Alguns amigos tiveram essa dúvida e eu tive a ideia de fazer esse vídeo, então eu espero que eu consiga trazer aqui um pouquinho de luz, né, esclarecendo essas regras, já que o Magic é um jogo que ele tem ali uma série de regras, não é à toa que a gente tem ali juízes para explicar elas pra gente ali nos torneios competitivos, tá? Se você é novato por aqui, considere-se aí deixar um like se você gostar do conteúdo e se inscrever no canal, que eu pretendo trazer mais materiais assim, se vocês gostarem, tá? Se você já é veterano, já conhece essas regras, bom, assiste aí, quem sabe eu não consigo trazer alguma visão nova para você. E se você é novato, eu espero conseguir transformar o Magic de uma forma mais competitiva, mais limpa, com regras mais claras para você conseguir jogar esse jogo que a gente gosta tanto, tá bom? Bom, eu tô aqui na tela mostrando aqui as fases, tá, de um turno. Então hoje o primeiro vídeo vai ser explicando as fases do turno. Então um turno ele é composto por 5 fases. A gente tem aqui a fase inicial, a fase principal pré-combate, a fase de combate, a principal pós-combate e a fase final. Algumas dessas fases elas são divididas em etapas e eu vou explicar cada uma delas aqui agora. E posterior, lá no final do vídeo, eu vou mostrar ali na prática, eu vou mostrar no mall, que eu acho que é bem didático para a gente mostrar essas fases ocorrendo durante um turno. Então, espero que gostem aí. A primeira etapa que a gente tem no turno aqui, né, é a etapa de um tap, né, ou desvirar. Nessa etapa aqui, o jogador ativo, que é o jogador que está no turno, né, eu vou usar bastante esse termo aqui, jogador ativo. Jogador ativo é o turno, né, de quem está. Então, vamos supor aqui que eu seja jogador ativo. Então, nessa etapa aqui, primeiramente eu faço a ação de desvirar minhas permanentes, tá? Essa etapa aqui também, ela vai interagir com permanentes que tem ali phase out, né, que saem de fase ou entram em fase, e também vai interagir com o dia e noite, caso um deles esteja ali no jogo, né, ele vai fazer essa interação de alterar de dia para noite ou de noite para dia, tá? Se alguma habilidade for desencadeada nessa etapa, ela não ocorre aqui, tá? Nenhum dos jogadores tem a prioridade nessa etapa. Se alguma habilidade ele for desencadeada nessa etapa, ela vai passar para a seguinte, tá bom? Ela vai passar para a etapa de manutenção. E aqui nenhum dos jogadores recebem a prioridade. Então, eu primeiramente vou desvirar todas as minhas permanentes, né? A não ser que tenha ali alguma restrição. As habilidades que forem desencadeadas vão passar para a próxima etapa. E aí a gente vai começar aqui efetivamente a executar algumas ações na etapa de manutenção. Assim que a gente chega na upkeep aqui, né, ou manutenção, essas habilidades que vieram ali vão para a pilha. Então a pilha é aberta com essas habilidades. Essa pilha é executada. Eu posso posteriormente aí fazer um vidinho explicando o que é a pilha, mas essas habilidades são executadas ali na pilha, elas acontecem. E aí, assim que a pilha é esvaziada, a prioridade vai para o jogador ativo e posteriormente para o oponente, tá? Um exemplo de uma habilidade que acontece aqui nessa etapa, né? É habilidades que tem o texto no início de sua manutenção, acontece alguma coisa. No início da sua manutenção, assuma a dianteira, ou no início da sua manutenção, ganhe vida. Então, essas habilidades vão aqui para a pilha, né, e são executadas. Quando a pilha esvazia, prioridade para o jogador ativo, depois para o oponente. Se ambos os jogadores não têm alguma ação para fazer, já fizeram todas as ações nessa etapa, a gente passa para a etapa de draw, tá? Se um oponente quiser responder o seu draw, ele tem que responder nesse momento antes de passar para a etapa, tá? Então, quando a pilha é esvaziada, prioridade para ambos os jogadores, começando para o ativo, e aí passa-se para o oponente. O oponente aqui pode responder, pode fazer alguma ação antes de passar para a draw. Assim que a gente passa para a etapa de draw, a primeira ação a ser executada é o jogador ativo comprar o seu draw do turno, tá? Então ele vai comprar o draw do turno. Se tiver alguma ação ali que desencadeia alguma habilidade, vai entrar na pilha, né? Um exemplo disso pode ser toda vez que um jogador comprar uma carta, ele perde um ponto de vida, né? Então esse trigger vai para a pilha. Essa pilha é aberta com N habilidades ali.
ela é resolvida. E assim que ela estiver vazia, novamente, prioridade para o jogador ativo, ele pode fazer alguma ação, depois passa para o oponente, ele pode fazer alguma ação. Se ambos os jogadores não tiverem ação para fazer, a gente passa aqui para a main phase, tá? Para a fase principal. Nessa etapa, ela ela é dividida em duas, né? A gente tem aqui a main phase 1 e a main phase 2, né? O principal pré-combate e pós-combate. E nessa etapa aqui é onde o jogador ativo consegue conjurar mágicas de artefato, criatura, planinauta, feitiço, instantânea. A gente também consegue conjurar aqui, né? Mas é onde ele consegue conjurar essas mágicas, tá? O jogador ativo vai conjurar essas mágicas aí, vai fazer habilidades, vai jogar esses triggers para pilha. Essa pilha é executada. Quando ele não tiver mais ação para fazer, ele vai passar a prioridade para o oponente, né? O oponente também não tendo mais ação para fazer, então a gente vai para a fase de combate. Ponto importante, quando a gente quiser passar para a fase de combate, eu sempre recomendo para o pessoal, principalmente para o jogador ativo, né? Ele anunciar, estou indo para a fase de combate. Porque aí, se o oponente tiver alguma ação para fazer, ele tem que fazer agora, antes de iniciar a fase de combate. Porque assim que a gente entrar na fase de combate, a primeira aqui é o início do combate, e aí a gente pode ter já permanentes que vão trigar habilidades nesse momento, tá? Então o combate ele passa aqui. O combate ele é bem extenso, a gente tem bastante etapa aqui nele, tá? Então, essa primeira fase aqui, que é o início do combate, ele vai desencadear habilidades como, com o texto tipo assim, no início do combate faça uma ficha, no início do combate acontece alguma coisa. Então, essas habilidades elas são trigadas nesse momento. E aí, novamente, né, essas ações ocorrem, essa pilha é aberta, vai executando ali, se ambos os jogadores não tiverem ação para fazer. Quando essa pilha esvazia, novamente, prioridade para o jogador ativo, depois para o oponente. Se ambos os jogadores não tiverem ação para fazer, a gente vai passar para a próxima fase. Então, a próxima fase é onde a gente declara as atacantes, né? O jogador ativo vai declarar as criaturas atacantes. Então, se o oponente quiser fazer alguma coisa antes do jogador ativo declarar os atacantes, ele tem que fazer nesse momento, tá? Nesse momento. Então, entrou no combate, triga-se habilidades, ele fala, diz aqui, eu vou querer matar uma criatura sua antes que você declare ela como atacante. Se ele não tiver esse tipo de ação para fazer, né, ambos os jogadores não tiverem ação, a gente vem para a fase de declaração dos atacantes. Essa fase aqui de ataque. Nessa fase, a primeira ação a ser executada é o jogador ativo, ele declara as criaturas que irão atacar e os alvos dessas criaturas, tá? Lembrando que a criatura só pode atacar se ela estiver apta, se ela estiver desvirada e não tiver sobre enjoo de invocação. Então, o jogador ativo vai declarar quais criaturas atacarão. Isso ocorre de forma simultânea. E qual é os alvos dessas criaturas. Então, minha criatura A vai atacar um planinauta do meu oponente. Minha criatura B vai atacar o oponente. Salve, galera. Primo da edição aqui. Bom, só abrindo um disclaimer ali, durante o vídeo eu usei a palavra alvo, né, para o jogador ativo ali declarar quais criaturas atacariam planinautas ou jogadores, e na verdade o uso dessa palavra pode trazer ali um erro de interpretação, né, porque as criaturas não dão alvo do ataque, né, elas apenas atacam o que foi escolhido ali. Então, só abrindo um disclaimer, porque senão a gente poderia ter um erro de interpretação da regra, onde a gente poderia interpretar que Hexproof evitaria um ataque, né? E isso não ocorre. Então não é um alvo, tá? As criaturas atacantes são declaradas como atacantes para um Planalto ou para um jogador oponente, né? Tá bom? Então, isso aqui vai ocorrer, né? O jogador ativo vai fazer essa ação. Depois que essa ação é feita, anunciado quais são os atacantes, algumas habilidades podem entrar na pilha, né? Então a gente pode ter cartas aqui que quando você ataca, quando esta criatura ataca, acontece alguma coisa, então essas habilidades vão para a pilha, tá? Um ponto de destaque aqui importante para comentar sobre essa fase é que recentemente a gente teve Tarkir trazendo a habilidade de Mobilize, né? Uma habilidade aí que quando a criatura ataca, ela cria outras fichas viradas atacando. Habilidades que vão criar, a partir desse momento, criaturas viradas e atacando, elas
não vão trigar algumas habilidades de quando você declara essa criatura como atacante, tá? Então, o Mobilize, as criaturas já entram atacando. O jogador ativo vai ter a oportunidade apenas de escolher quais são os alvos dessas criaturas que entraram virados atacando, mas alguns triggers de quando essa criatura ataca não podem ocorrer nesse momento, porque elas já passou a fase de declaração de atacante, tá bom? Olha eu aqui de novo. Bom, para ajudar a interpretar esse ponto que eu acabei de falar aí de Tarkir, tá? As fichas, elas são criaturas atacantes, mas elas não atacaram, tá? Eu até peguei um textinho aqui para diferenciar isso aí. Então, assim, um efeito, né, de sacrifica uma criatura atacante pode pegar as fichas, mas um efeito de compre uma carta para cada criatura que atacou neste turno não enxerga as fichas, tá? Então, criaturas que atacaram são as criaturas que foram declaradas ali como atacante no início da fase. Criaturas atacantes é o total ali de criaturas atacantes que está ocorrendo naquele momento. Mesmo se algum efeito tiver colocado elas posteriormente, né? No caso aí do Mobilize que eu citei como exemplo. Beleza? Só para a gente adicionar mais essa aí, né, no conteúdo desse vídeo. Valeu? Bom, esses triggers vão para a pilha, essa pilha é executada, resolvida, quando esvaziada, ambos os jogadores recebem a prioridade, partindo do jogador ativo, e a gente vai para a próxima etapa aqui, se ninguém tiver ações mais para fazer, tá? Nessa etapa, a primeira ação a ser executada é o jogador defensor declarar quais criaturas serão bloqueadas ou não, né? Então o jogador defensor, o oponente, né, do jogador ativo, vai fazer essa declaração. Depois dele ter feito essa ação de declaração, alguns triggers podem ir para a pilha, né, como por exemplo, se essa criatura não for bloqueada, faça algo, né? Esses triggers vão para a pilha. Um ponto importante também a gente notar é que uma habilidade tipo ninjutsu, né, ela vai poder ser usada a partir desse momento, depois que o jogador declarou como bloqueadora X criaturas, né? As que não forem podem se usar ninjutsu nas criaturas que não forem bloqueadas. Bom, essas habilidades novamente vão para a pilha, essa pilha é executada. Ambos os jogadores não tendo ação para fazer, a gente vai para a etapa de dano, tá? A primeira ação da etapa de dano é o dano ser executado. Então, assim, o dano de combate, tá? Isso é bem legal falar. Esse é o único momento do jogo onde a gente considera dano de combate, tá? Danos que criaturas causam no combate a outras criaturas ou jogadores ou planaltas, tá? Em qualquer outro momento do jogo não é considerado dano de combate. Então, o momento que as criaturas causam dano de combate aqui é esse, tá bom? Outro ponto importante é que algumas criaturas com habilidade de tipo iniciativa ou golpe duplo, elas vão dividir essa fase de dano em duas etapas. Então, se a gente pegar criaturas com iniciativa, ela vai dividir a etapa de dano em duas etapas, vai causar o dano na primeira etapa. Se a criatura que ela causou dano morrer ou perder vida ali, se a gente tiver uma criatura com iniciativa e Death Touch, por exemplo, ela vai causar 1 de dano e aquela criatura já vai morrer. Então esse dano vai executar ali. E na segunda etapa vai ser executado o dano das outras criaturas que não tem iniciativa, né? No caso do golpe duplo, a criatura bate nessa primeira etapa de dano e bate na segunda etapa de dano, então causando dano aí 2 vezes, né? No caso da iniciativa, ela causa só na primeira metade que a gente dividiu. Se matar a criatura do oponente, a criatura do oponente não devolve o dano, tá? Então, basicamente, ela divide essa etapa de dano aí em 2 fases. Bom, os danos ocorrem novamente se tiver algum efeito que desencadeia, né? Tipo, quando essa criatura causar dano de combate a um jogador, faça alguma coisa. Então, esses efeitos vão para a pilha. Essa pilha é executada, então, assim, ela vai ali até ela esvaziar. Quando não tiver mais habilidades na pilha, novamente, prioridade para o jogador ativo. Então, assim, depois do dano e antes de ir para a próxima etapa, ele pode fazer alguma ação. Depois vai para o oponente, ele pode fazer alguma outra ação. Se ambos os jogadores não têm mais ação para fazer, a gente vai para a fase do final do combate, tá? Essa fase do final do combate, ela não possui ação baseada em turno. Então, basicamente, ela serve ali para anunciar o final do combate. E aí, alguns triggers que acontecem no final do combate vão acontecer nesse momento, tá? Novamente, triggers na pilha.
pilha esvazia depois que esses triggers são executados. Prioridade para o jogador ativo, se ele não tiver mais ação. Prioridade para o oponente, ambos não tendo ação para fazer, a gente vem para main phase 2 aqui, né? Ou pós-combate. Novamente, jogador ativo pode usar mágicas de artefato, criatura, planalto, feitiço. Pode fazer, conjurar aqui e abrir na pilha. Seu oponente pode ir respondendo. Ele não tendo mais ação para fazer, passa a prioridade para o oponente. O oponente não tendo mais ação para fazer, a gente vai chegar aqui na fase final, tá? A primeira etapa aqui da fase final é a etapa final. Esse aqui é o momento que eu falo para os jogadores. Sabe quando o jogador fala assim: no passe eu vou fazer uma mágica? O oponente fala assim: no seu passe eu vou fazer aqui um brainstorm, vou reciclar uma Loren, vou fazer alguma jogada desse tipo. É esse momento que essas jogadas são feitas, tá? Vou matar sua criatura no passe. Então é nesse momento. Esse momento não consegue jogar mágicas de criatura, né? Feitiços e afins. A gente só consegue jogar mágica instantânea. Então essa pilha é aberta com esses tipos de habilidades, né? Essa pilha é executada e novamente, né? Até ela esvaziar. Ela esvaziando, prioridade para o jogador ativo, ele não tendo mais ação para fazer. E vai para o oponente não tendo mais ação fazendo passe, a gente vai entrar aqui na fase de limpeza, né, ou a fase de clear up. Essa fase aqui ela também tem uma particularidade bem parecida com a fase de Untapped, né? Os jogadores não recebem prioridade nela, tá? A primeira ação a ser feita nela, o jogador ativo verifica quantas cartas ele tem na mão e se ele tiver números máximos além do máximo, né, ele vai ter que fazer descarte. Então, geralmente o número máximo de cartas na mão é 7, a não ser que alguma carta fale ao contrário. Se ele tiver acima de 7, ele tem que descartar aquele número de cartas até chegar ao número máximo, né? No caso aqui do exemplo 7. Se alguma carta que ele descartar desencadear uma habilidade, aí sim a pilha é aberta com aquela habilidade, né? Um exemplo disso que a gente pode dar aqui é o Madness. Então, se eu tenho 8 cartas na mão, eu tenho que descartar uma. Se eu descartar uma carta com Madness, esse Madness vai para a pilha e ele desencadeia uma habilidade ali. Então, abre a pilha para o jogador ativo segurar a prioridade de colocar mais habilidades ou mágicas, ou para o oponente responder aquela habilidade de Madness. Assim que essa pilha é esvaziada, a gente tem novamente uma fase de limpeza, começando de novo pela checagem de cartas na mão para ver se esse número não foi alterado, né? O jogador ele não consegue passar o turno com mais que o excedente ali do limite daquela quantidade de cartas na mão, a não ser que tenha alguma carta que fale que ele não tem esse limite, tá? Então, novamente, a gente verifica a mão do jogador ativo. Se ele tiver ali, no caso do nosso exemplo, 7 cartas, tá ok, a gente passa para a próxima ação dessa fase. A próxima ação é a limpeza de dano. Então, os danos que foram ocorridos ali a criaturas, né, e ou permanentes, ou efeitos que vão até o final do turno, eles cessam nesse momento. E aí, como nenhum dos jogadores tem prioridade nessa etapa, a gente passa para a próxima etapa, que se torna o turno do oponente, e o oponente começa aqui pelo 1-tap, tá? Bom, bastante coisa, né? Eu vou explicar aqui agora na prática como que a gente faz isso aí, tá bom? Deixa eu tirar minha canetinha aqui. Bom, eu tô aqui com um deck Pauper, né? Um Mono Blue Fadas, tá bom? Então você pode ver aqui que no MOL, a partir já da primeira etapa aqui, que ele permite que eu faça alguma ação, eu coloquei aqui para ele parar em todas as etapas para a gente conversar sobre elas. A primeira aqui, ele está considerando como... a primeira que ele permite a gente fazer ação é a Upkeep, né? Eu não tenho nenhum efeito que desencadeou nessa manutenção. Eu vou falar que não tem mais ação para fazer. Vou passar para a fase de draw, comprei um card. Não tem ações para fazer, vou para main phase. Nesse momento eu consigo aqui, ó, jogar terrenos. Vou pagar uma mana, vou jogar uma Seer. Meu oponente não tem ação para fazer. Vou fazer a ação da Seer. Vou colocar aqui fundo topo, tá bom? Posso jogar mais mágicas, tá vendo? Não tem mais uma ação para fazer, vou passar para a fase de início de combate. Nessa fase, ó, já pode ver que eu não consigo mais jogar mágicas de criatura, tá vendo? Esse cara aqui, ele tem flash, então ele funciona como instantâneo. Eu poderia aqui pegar ele e jogar ele agora, tá vendo? Não vou executar essa ação. De dar -2/-2. É uma criatura que o oponente controla.
Opa, eu tive que dar na minha aqui mesmo, porque não tem criatura do oponente, né? Na verdade, eu tô jogando um jogo sozinho, que não tem oponente. Bom, vou passar para a fase de declaração de atacante. A minha única criatura apta a atacar é a Spellstutter. Vou anunciando aqui que ela é atacante. Não desencadeou nenhuma habilidade. Fase de bloco. Bloqueio não é feito. Olha lá, eu tô atacando eu mesmo, né? Aqui porque eu tô jogando sozinho. Fase de dano, executou o dano. End de combate, se tivesse mais alguma ação aqui para ocorrer. Voltei para main 2, né? Pós-combate. Posso conjurar aqui uma nova mágica. Conjurei. Depois eu vou para End Step, a última ação lá do turno. E aí vou para fase de limpeza. Terminando ela, a gente volta aqui para o início, tá? Bom, espero que tenha gostado. Era isso que eu tinha para trazer para hoje. Se você tiver alguma outra dúvida, considere deixar aí nos comentários. Eu espero que tenha trazido pelo menos um pouquinho de clareza ali como funcionam as fases do turno. Eu não sou nenhum expert, mas eu espero que vocês tenham gostado desse material, tá? Ele vai passar por revisão de um amigo meu juiz, por isso que eu demorei um tempinho para fazer ele. Então, espero que gostem. Tamo junto. Um beijo para vocês. É nóis e fui.